Vasco e Flamengo, onde vai passar o jogo, horário, escalação e o quadro de arbitragem. Alô, rubro-negro! Alô, nação rubro-negra! Meus amigos e minhas amigas que estão aqui no canal ligados no Fla. Eu sou o Wagner Lemos e o Flamengo enfrenta o Vasco pela 9ª rodada do Brasileirão, jogo nesta segunda-feira. Pois é, jogão na segundão, hein? Vou te contar onde vai passar o jogo, o horário, a provável escalação do time do Flamengo, de Jorge Sampaoli, e também o quadro de arbitragem escolhido aí pela nossa CBF. Te falo já já, mas antes, clica neste botão vermelho abaixo, inscreva-se. Olha, não paga nada, é de graça e vai levar apenas 1 segundo do seu tempo para você ficar super ligado, mega ligado em tudo que rola sobre o Mengão. O Flamengo enfrenta o Vasco, melhor. Vasco enfrenta o Flamengo, já que o mando de campo é do Vasco pela 9ª rodada do Brasileirão. Jogo no Maracanã, após aí um acordo entre as diretorias do Flamengo e do Vasco, com bilheteria dividida. Vou mostrar para vocês aí a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, né, para você ver aí as posições de Flamengo e Vasco e entender o porquê esse jogo é muito importante para as pretensões do Flamengo, do time de Jorge Sampaoli e também lá do técnico Barbieri, que já está balançando no carro. Você vê aí, Botafogo tem 21 pontos, Palmeiras 16, São Paulo 15, Atlético Mineiro 15, Grêmio 14, Cruzeiro 13, e aí aparece o Flamengo com seus 13 pontos em 8 jogos, rodada importante, essa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense com a mesma pontuação, assim como Fortaleza, Bragantino, Atlético Paranaense, Santos e Corinthians e Internacional estão ali, Inter 10, Corinthians 8, Santos 11, Atlético Paranaense 12, Cuiabá 8, Bahia 7, Goiás 7, Vasco 6, América 4 e Curitiba 3, Vasco figurando ali, então, na zona de rebaixamento. Então, olha, o clima deu uma melhora, né, após a classificação, evidentemente, lá da Copa do Brasil, aquela vitória sobre o Fluminense foi importante para amenizar o clima no Flamengo, para deixar as coisas mais tranquilas, até para o técnico Jorge Sampaoli começar a trabalhar e colocar esse time novamente nos trilhos aí da vitória. Mas a situação no Brasileiro inspira cuidados e você viu. Flamengo 13 pontos, o primeiro da zona de rebaixamento ali, se eu não me engano, tem 7 pontos, né? Isso, então, o Flamengo só está a 5 pontos, 6 pontos, né? Do último lá da zona ali de rebaixamento. Então, temos que ficar ligado. Aproveitando a oportunidade, deixa o seu like aqui neste vídeo, galera, e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Fica ligado e atento para você não perder o horário da partida entre Vasco e Flamengo pelo Brasileirão. Terá início, então, às 8 horas, mais conhecido como 20 horas da noite, né? Com transmissão exclusiva em pay-per-view pelo Premiere. Então, se você não tem Premiere, meu amigo, tem uma solução para você. Olha, está longe de casa, no ônibus ou em qualquer lugar, pode ver pelo aplicativo do Premiere, disponível apenas para os assinantes. Mas calma, se você não tem como assistir aí pelo Premiere, não tem o aplicativo, mas não tem a assinatura, o jogo, amigo, pode acompanhar aí em React, né? Agora aqui no canal Ligados no Fla e também no Cinquentão Rubro Negro. A transmissão vai iniciar ali às 19h40. Então, React ao vivo aqui sobre o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo no Maracanã. Então, fica ligado para você não perder aí esta Já estreamos com vitória, né, no Fla-Flu e mais um clássico, 2 clássicos seguidos com transmissão aqui do canal Ligados no Fla. Jorge Sampaoli, então, mais tranquilo, após a vitória e a classificação lá na Copa do Brasil, né, pode contar com boa parte do elenco e uma equipe robusta contra o Vasco. Olha a provável escalação do Flamengo contra o Vasco nesta segunda-feira, às 8 da noite, com transmissão do Premiere e narração aqui, o React, pelo Ligados
no Fla. Matheus Cunha no gol, deve permanecer, roubou a vaga ali do Santos, né? E o Agostinho Rossi chegou ontem no Rio de Janeiro para pegar a chave do apartamento, retornou para a Argentina, onde vai passar férias. Neste período de férias, o Matheus Cunha vai tomando aí esta posição, hein? Na lateral direita, o Wesley. Na zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz, provavelmente. Ou o Léo Pereira, vai depender, né? Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Thiago Maia jogou muita bola no último jogo, hein? No meio, Matheus França ou De Arrascaeta. No ataque, Gabi e o retorno aí, então, do Pedro. Como eu disse, Léo Pereira pode ser poupado e Everton Ribeiro ficar no banco, assim como ficou, né, no clássico contra o Fluminense, além do Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique, aos pouquinhos, vai ficando ali à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Já Maurício Barbieri poderá levar a seguinte equipe aí para este clássico. No gol, Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Piton. Jair, Galaza, Carvajal e Alex Teixeira ou Figueiredo. No ataque, Peck e Pedro Raul. Esse é o time de Maurício Barbieri. Barbieri, que está tendo seu trabalho questionado lá no Vasco, né? Um momento muito difícil para o treinador, o jovem treinador aí brasileiro, né, que não ganha há um bom tempo pelo Campeonato Brasileiro, teve a eliminação precoce na Copa do Brasil e também aquela eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca. Então, o Barbieri já balança lá no Clássico e este jogo pode ser importante aí, pode culminar numa vitória do Flamengo, a uma queda, quem sabe, do Barbieri. Vamos ver se a diretoria do Vasco vai bancar o treinador ou não. Aliás, gente, Vasco e Flamengo já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro 60 vezes, hein? Flamengo ganhou 21 vezes, tem uma vantagem maior, né? Empate foram 22 empates e perdeu 17 vezes, isso em campeonatos brasileiros. Aliás, o último clássico entre as equipes pelo Brasileirão foi lá em 2021, né? Se eu não me engano, quando o Vasco ainda estava na primeira divisão, né? Com vitória do rubro-negro por 2-0. O Flamengo, então, defende uma invencibilidade contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 8 jogos, 8 partidas, né? Dentre elas, o famoso empate, aquele 4-4, no final, na entrevista lá, o Bruno Henrique, o Vasco comemorou muito esse empate, né? O Bruno Henrique falando, não, nós estamos em outro patamar, eles estão lutando pelo quê? Enfim, foi aquela polêmica, né? Com a pérola, então, do outro patamar. Além, neste período aí, de uma goleada de 4-1 daquela máquina de 2019 lá, comandada pelo técnico Jorge Sampaoli, 4-1, foi bonito. E nos últimos, então, 8 jogos, foram 4 vitórias do Flamengo e 4 empates aí entre as equipes. A última derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro para o Vasco foi lá em 2015, há 8 anos, nem me lembro mais como foi esta derrota aí para o Vasco e quero continuar esquecido, né? Continuar aí com a invencibilidade contra a equipe do Vasco nos últimos 8 jogos. O Flamengo, então, na história dos clássicos dos bilhões, pelo Campeonato Brasileiro, marcou, então, 74 gols e sofreu 68 em 60 partidas. Aproveitando, galera, olha, esta oportunidade aqui, deixe seu like, galera, isso ajuda demais aí o vídeo a crescer aqui no YouTube, conto com a sua ajuda aí. Valeu? Olha, fica ligado, então, no quadro de arbitragem escalado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para esta partida, esse clássico entre Flamengo e Vasco. Espero que o São Paulo tenha noção do que significa um Flamengo e Vasco, né? Jogo válido, então, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apita, então, este camarada aí que está aparecendo, vai aparecer aí na sua tela só para você, cara. É um árbitro polêmico, né? Polêmico árbitro, Braulio da Silva Machado, né? Braulio muito questionado aqui. Ele apitou nesse ano, então, bastante jogos, apitou o Braulio, né? Foram 22 atuações em 2023, 3 pela Sul-Americana, apitou 2 vezes na Copa Libertadores, 7 vezes já pelo Campeonato Brasileiro,
da Série A, você vê aí na sua tela aparecendo para você. Também, uma vez na Copa Sul-Americana, né? Ele apitou 3 vezes lá na Sul-Americana Sub-20, 4 pela Copa do Brasil e 5 pelo Campeonato Catarinense, totalizando aí 22 partidas em que ele apitou, em que ele comandou a arbitragem aí dentro de campos. Apitou ao todo, aplicou, melhor dizendo, 115 cartões amarelos nesses 22 jogos, bastante cartões aí, aplicou o árbitro Braulio, né? Vermelhos seguidos de amarelo, apenas pouco, né? No número para 22 cartões amarelos e 4 vermelhos diretos, né? Então, o árbitro aí não gosta de dar logo vermelho direto, ele não gosta de dar 2 amarelos. E penalidades, o camarada já marcou 8 vezes em 22 jogos, uma média aí de 2 a 3 jogos marcado um pênalti. Ele apitou neste ano, então, pelo Sul-Americano Sub-20, né? Chile, Uruguai, Venezuela e Equador, além de Venezuela e Uruguai na fase de grupos. Pela Libertadores, apitou Universidade Católica e Milionários na fase eliminatória, né? Acho que é na pré-Libertadores, e na fase de grupos, Monagas e Colo-Colo. Ambos ficaram em empates. No brasileiro, pela Série A, já apitou América Mineiro e Fluminense, Santos e Atlético Mineiro, Bragantino e Cruzeiro, São Paulo Internacional, Palmeiras e Grêmio, Botafogo e Fluminense, Atlético Mineiro e Palmeiras. E pela Sul-Americana, apitou Huracão e Danúbio. E pela Copa do Brasil, olha, Sergipe e Botafogo, Botafogo e Santos, Sport Curitiba, Atlético Mineiro e Corinthians. E lá pelo Catarinense teve as 5 partidas, Brusque, Camboriú, Concórdia, Joinville, Criciúma e Avaí, Barra e Brusque, Criciúma e Brusque. Estes os jogos em que ele apitou. Deixa eu puxar aqui, então, a temporada passada do Braulio, né, para saber aí as atuações dele, né? Deixa eu ver aqui, a temporada passada, galera, que era a temporada passada, isso aí, vamos lá. Vamos ver na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro quantas partidas esse camarada apitou do Flamengo. Fico muito, mas muito ligado e atento, o Braulio da Silva Machado, fonte Transfer Market aqui, o portal lá da alemão, o portal alemão. No campeonato, no ano passado, ele apitou 54 partidas com 309 cartões amarelos, 4 vermelhos apenas como segundo amarelo, 5 vermelhos diretos e 11 penalidades. Então, não é um árbitro muito acostumado a expulsões. Gosta de amarelo, mas não vai pelas vias de fatos. Do Flamengo, ano passado, ele apitou aí pelo Brasileirão, Atlético Goianiense e Flamengo, 1-1. Apitou também Flamengo e Goiás, 1-0 Flamengo. Apitou Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio, que o Inter ganhou por 3-1, né? Nesse jogo ele marcou uma penalidade, você vê aí, então. Apitou também aqui, deixa eu ver se tem mais algum jogo do Flamengo. Não, apenas esses 2 jogos, né? Os 3 jogos do ano passado que ele apitou do Flamengo, uma vitória do Flamengo, uma vitória do Flamengo, um empate do Flamengo e essa derrota para o Internacional lá no Sul com direito à marcação de pênalti. Esses, então, foram os jogos em que ele apitou do Flamengo no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. O Braulio, ele é muito criticado aí por ambas as equipes. Eu espero que ele faça aí uma boa arbitragem. Então, fica ligado neste quadro de arbitragem aí, escalado pela CBF, né, para essa partida entre Vasco e Flamengo, jogo válido, então, pela 9ª rodada do Brasileirão. Apita, então, Braulio da Silva Machado, você vê aí na sua tela. Assistente 1, Alex dos Santos, de Santa Catarina. E o 2 também, o Thiago Americano Labes, também lá de Santa Catarina. Do Rio, o 4º árbitro, Alex Gomes Stefano. E no VAR, Daiane Muniz, árbitra FIFA lá de São Paulo. E aí, rubro-negro? E aí, rubro-negra? Contente, confiante aí na vitória do Mengão pelo Campeonato Brasileiro para manter aí a invencibilidade contra o Vasco e subir na tabela? Deixe nos comentários o seu placar. Eu estou curioso para saber qual é o seu placar. Eu já disse o meu. Para mim,
3-0 Mengão contra o Vasco nesta segunda-feira, às 8 horas. Vamos transmitir em React aqui no canal Ligados no Fla. Valeu, galera! Lembrando que o mando de campo é do Vasco, né? Temos a possibilidade aí do Maracanã meio a meio, que foi aí o acordo entre Flamengo e Vasco. Segundo jogo, mando do Flamengo no mesmo esquema. A você ligado no Fla que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, no Marque Bobeira. Se inscreva no canal para ficar ligado e atento nas novidades, notícias, informações, polêmicas e tudo sobre o Mengão aqui no canal Ligados no Fla. Como? Deixando seu like, se inscrevendo, você que não é inscrito, e compartilhando o vídeo e também clicando lá naquele sininho para receber todas as nossas novidades. Falei, galera! Um grande abraço para você. Até a próxima. Valeu. Isso aqui é Flamengo. Vamos para cima do Vasco, nação rubro-negra, 3-0. Esta é a minha aposta. E vem comigo no React. Não se esqueça, React nesta segunda-feira, a partir, então, das 19h40, mais conhecida aí como 7h40 da noite, uma espécie de pré-jogo. Valeu, um grande abraço.